E aí, pessoal? Esse, esse grande fazendeiro aí que estão querendo, não sei, soltar ele, porque ele financiou, tá preso, estava nos atos lá, que ele é veinho e não sei o que, essas besteiradas todas que eles falam, porque bandido deles não é bandido morto, não tem que ser morto, bandido deles tem que ser terrorista, tem que ser libertado. Mas, enfim, ele é um grande fazendeiro, tem 17 fazendas, segundo o 247. Também não fui pesquisar se é verdade, mas não importa se é verdade ou não. Estou falando um exemplo, mas deve ser verdade. Se está no 247, deve ser. 17 fazendas. Segundo a lógica capitalista, esse cara tem 17 fazendas, vai ganhando muito dinheiro, porque ele vai vendendo soja para a China e vai ficando cada vez mais rico, sonegando, ganhando o auxílio safra do governo, e quando é governo de esquerda eles ganham mais ainda, e vai comprando mais fazenda. E ele vai ficando um reizinho ali. É a lógica capitalista. Agora, só de fazendeiro, pela lógica capitalista deles, e a nossa lógica, né, da social-democracia, ele deixa 16 outros para trás. Só fazendeiro rico, da gente deles. O povo, ele deixa milhões para trás, porque só ele vai ganhar. Não pode ser assim. Se a gente quer crescer como sociedade, esse capitalismo selvagem deles aí nós não podemos aceitar, porque senão um só, e eu estou falando de um só que tem 17 fazendas. Imagina os outros, os marinhos, os caras da banda que devem ter várias fazendas. Olha, pega uma das fazendas deles, duas fazendas dele, distribui para 200 famílias do MST. Olha quanto a nossa economia ia ganhar, só de duas. Ele fica ainda com 15. É uma coisa simples. Porque a revolução cultural na China não foi só uma revolução armada que eles pegaram os caras que bom, se vocês for ver a história da China, é mais ou menos que nem aqui, aquela exploração. O Japão emprestava dinheiro e cobrava assim, não tinha que tipo comprar as máquinas japonesas, comprar da indústria japonesa, ele não deixava desenvolver a indústria na China, isso antes da primeira guerra ainda. É a mesma história. Mudam uns coisas, mas no básico é a mesma história. É o que os americanos fazem com o jardim deles aqui, porque eles acham que nós somos o pátio traseiro deles, que nem dizem os espanhóis. Os americanos dizem que a América Latina é o jardim, para fazer o que quer, para explorar, para levar nossos tudo. Então, a revolução na China foi cultural. O que não deixam fazer aqui com essas agências da CIA que são o PIG, a Globo, a Record, o Estadão, que não deixa esse troço. Porque esse cara, não, se ele ficar só, perder as 16 fazendas, ficar só com uma fazenda, ele vai ser muito mais rico que todos os brasileiros, com 99% dos brasileiros. Se ele ficar só com uma. Tu entende? Não vai mudar a vida dele em nada, praticamente. Então, eles vêm com essa lógica, tipo um patrão diz, tem que trabalhar, não sei o quê, porque se o que tu quer. Mas um patrão, vamos pegar uma firma que nem eu trabalhei, tinha quase 2.000 funcionários. Um ganha um monte, os 2.000 ganham uma miséria. Não pode ser assim. Eu não quero que os 2.000 sejam dono da empresa, porque não tem como o capitalismo. Eu quero que esse discurso não seja tão espalhado para daí os caras que estão remediados acreditam nisso, porque eles estão aqui remediados, mas aqui embaixo não ganha. Não tem como os 2.000 funcionários ser dono da empresa, senão não ia existir. Desses 2.000 fosse dono da empresa, ia sobrar duas empresas, porque ia quebrar, porque não tem a lógica, porque o trabalhador é o consumidor que faz a roda girar. Então, eles, em vez dessa lógica capitalista de pagar o mínimo, tinha que pagar o máximo possível. É só mudar essa lógica aí. Às vezes 10 pila no salário de um funcionário pode fazer uma diferença enorme para a economia. Porque se tu der 10 pila a mais para 2.000 funcionários,
Calculei quanto é que entra na economia por mês. Essa é a lógica que nós da social-democracia, dos keynesianos, temos, e eles não têm. Eles acreditam mesmo que o cara não, os 2.000 funcionários não é dono da empresa porque não se esforçaram. Eles acreditam mesmo que acabar com as leis trabalhistas, que nem acabou com a CLT, é bom para a economia. Sabe, como é que eu vou explicar que isso é horrível para a economia de todos, até para deles? Lógico que eles vão estar protegidos aqui no rentismo deles, com os milhões no banco, ganhando esses 11% de juros, sem produzir nada. Eles estão garantidos, esses 1% da população. Mas aqui embaixo destrói a sociedade como um todo. Então, a revolução tem que ser na educação também. É isso. Porque senão não vamos viver uma sociedade civilizada que, sabe, nós vamos ficar sempre nesse troço aí, briga, a polícia tem que matar pobre, né, lógico. Porque quando um rico lá de São Paulo xingou o brigadeiro, eu pago o teu salário, sei o quê, o brigadeiro ficou lá olhando para ele, não fez nada. Lógico. Ele tem medo da reação, porque o cara deve ser amigo de um juiz, amigo de um político, tal, de repente amigo do comandante dele. Agora, vê se um cara pobre faz isso, o que acontece? E a reação da polícia tinha que ser a mesma, para os dois casos, em situações semelhantes. Só que não é. Eles só tratam bem. Bom, olha nas manifestações do golpe, os brigadianos tirando foto com os caras da camisa amarela lá. Isso aí eles não eram bandidos, eles são gente boa. Porque essa lógica nunca vai chegar. Eles vão sempre te dizer, mesmo sabendo que é mentira, eles vão sempre dizer para os 2.000 funcionários que tu não é patrão, dono da empresa, porque tu não quer. Tu não se esforçou bastante. Só que isso é uma mentira. E eles não conseguem ver que botando mais 10 pila que seja, mas eles podem pagar muito mais. A sociedade toda ganha. É uma lógica simples, verdadeira, que sempre funcionou em todos os tempos da história, desde que surgiu o keynesianismo, o Keynes e tal. Sempre funcionou para a economia. E o contrário sempre foi o contrário. As Margaret Thatcher, os outros mais neoliberais, sempre endividaram o Estado. E Estado endividado é nós todos que pagamos, todos juntos. É rateado. Vamos imaginar que pudesse ser assim, né? Simplificando. O Estado ficou devendo. Eu, tu, o maior milionário da tua cidade, vamos pagar a mesma coisa. Só que para ele nem vai notar. Eu e tu já vamos sentir mais. Essa que é a lógica que os caras não conseguem ver.